Bom dia aos irmãos, as nossas crianças, né? Estarão nas suas salas. Nós vamos então ter nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Enquanto os amados estão saindo, as nossas crianças, eu quero aproveitar para agradecer aos irmãos que estiveram nos apoiando ontem no lançamento do livro. Quero agradecer pelas orações, por nosso ministério e me alegrar com os irmãos por saber que famílias podem ter algum material ortodoxo para pensar, ler e serem edificadas. Que Deus seja honrado através deste livro. Então vamos dar continuidade ao tema que começamos a desenvolver na aula passada, iniciamos um novo currículo, eclesiologia que protege e revitaliza os alicerces de uma igreja bíblica saudável. Então vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais uma manhã agradável de domingo. Nós te agradecemos por termos saúde para chegarmos a esse templo e juntos estarmos em comunhão e aprendizado. Obrigado, ó Deus, por nossa salvação. Te louvamos porque o Teu Espírito em nós nos motiva a Te buscar mais, compreender melhor. Te agradecemos por podermos refletir sobre aquilo que é valioso para a nossa vida espiritual e que, ó Deus, é de suma relevância para a Tua igreja. Que nós possamos juntos ter a intenção no coração de fazer parte e formar uma igreja bíblica saudável nessa cidade, que abençoe todos os membros e os nossos convidados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos dar continuidade ao que começamos a trabalhar na semana passada. Estive indicando para os irmãos várias fontes, vários livros que os irmãos podem ler mais, pesquisar melhor sobre essa temática tão atual da igreja. Afirmei para os irmãos que esta doutrina, a eclesiologia, ela tem voltado a estar no centro do cenário teológico no mundo. E não é por acaso que vários dos livros que nós encontramos atualmente sendo lançados pelas editoras diz respeito, de alguma forma, à identidade da igreja, propósito da igreja, missão da igreja, porque a eclesiologia está em alta nos nossos dias e sendo repensada de diversas formas. Então, nesse livro, Revitalizando a Igreja, do Hernande Dias Lopes e Arival Dias, eles fazem uma analogia que é bem paulina, né? Tratando a igreja como um corpo e seus vários membros. E eles nos exortam a pensar a igreja como um organismo vivo e não meramente uma organização. Então, nós não devemos pensar a igreja apenas como uma instituição que possui CNPJ, que tem suas responsabilidades sociais. Na realidade, a igreja, a partir das Escrituras, é algo bem mais rico, bem mais profundo. A igreja é um organismo vivo que, em determinado momento, nasce a partir do Evangelho, a partir da pregação do Evangelho. Não tem como uma igreja surgir sem o seu alicerce, sem a sua base. Então, a ênfase na pessoa do Senhor Jesus Cristo e o Evangelho como sua mensagem central. A partir disso, pessoas se convertem em uma determinada região e a igreja nasce. E a igreja vai, com o passar dos anos, crescendo. E se a igreja não for cuidada e se nós não tivermos a devida atenção, essa igreja pode adoecer. Essa igreja pode definhar e chegar, inclusive, a fechar suas portas. Como eu vou mencionar e mostrar para os irmãos, muitas igrejas locais fecharam suas portas.
igrejas que antes eram saudáveis, bíblicas, fortes, igrejas, meus irmãos, mencionadas nas Escrituras deixaram de existir por perder o seu fundamento. Então, nós devemos lembrar, por exemplo, que a Europa hoje é um berço de ateísmo, mas já foi no passado o berço da obra missionária, o grande celeiro do cristianismo. Tantos teólogos surgiram ali do contexto europeu. A reforma protestante, ela vem do contexto europeu no século XVI, a Alemanha assumindo ali a proeminência, a Suíça, Martinho Lutero na Alemanha, Suíça com João Calvino, depois o que a gente chama de neocalvinismo na Holanda, tão importante, tão relevante, Inglaterra também ali assumindo uma função muito importante. Então, quando a gente olha para a Europa hoje, a gente se pergunta o que aconteceu. Parece que passou um grande furacão e esse furacão atingiu apenas as igrejas. E hoje o nível de ateísmo na Europa é altíssimo. Estava conversando recentemente com missionários que estão em Portugal e eles me disseram que existem duas dificuldades na Europa e principalmente ali onde eles estão em Portugal. O primeiro é um cristianismo cansado. Então eles têm 500 anos já de cristianismo. Lembra que nós fomos, o Brasil já foi colônia de Portugal e já existia cristianismo em Portugal antes da existência do Brasil, no sentido de descoberta do Brasil. Então eles olham para tudo que é chamado de cristianismo com muito cansaço. Então eles entendem que o cristianismo ele está fadado, então não traz realmente vida. E também um alto índice de ateísmo. E nesse sentido, meus irmãos, a gente vê com muito pesar a Europa definhando, inclusive, em seus procedimentos morais. Porque quando a igreja ela deixa de ser um farol num determinado contexto, o que acontece logo em seguida são os padrões morais completamente frouxos e abertos. Então, hoje, menos de 4% da população europeia frequenta uma igreja evangélica com assiduidade. Já pensou nisso? Algo que já foi de tanta relevância, tanta importância. Mas muitas igrejas no contexto europeu fecharam e foram transformadas em bares, boates, bibliotecas, padarias, boate gay e coisas desse tipo. Só para os irmãos terem uma ideia, aqui é uma fachada de uma das igrejas em Amsterdã. Você pode ver aí toda a frente desta igreja, então uma igreja clássica, e do lado você tem a boate interna. E a igreja, então, foi transformada em uma boate. Essa igreja perdeu a relevância e acabou ali sendo vendida e agora é utilizada desta forma. Nós temos uma igreja na Irlanda, construída em 1699, e que agora ela foi transformada em um bar. Então, para os irmãos entenderem, quando nós falamos de revitalização de igreja e de saúde da igreja, o quanto isso é relevante, o quanto isso é importante. Porque nós estamos aqui hoje, em 2025, com uma boa igreja, uma boa estrutura, melhorando o prédio, melhorando a vida espiritual dos irmãos, mas e a próxima geração? E aqueles que vão chegar? Já pensou uma próxima geração transformando este local que nós estamos e que tem servido de edificação, de adoração, em uma boate gay? Então, isso é possível, meus irmãos. Isso tem acontecido já fora do país e até mesmo dentro do país. As igrejas nos Estados Unidos têm perdido milhares de membros e centenas de igrejas estão sendo fechadas ano a ano. Por isso, o pensamento, o que está acontecendo? Por que a igreja perdeu sua relevância? Por que a igreja perdeu sua importância nesse mundo? A Bíblia nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, o que está acontecendo?
nós precisamos refletir quais são os sinais de fraqueza de uma igreja. Antes de uma igreja enfraquecer, antes de uma igreja ir para a UTI, essa igreja ela mostra certos sinais e nós precisamos estar atentos para esses sinais para que a gente possa tratar com antecedência, para que possamos tomar decisões antecipadas antes que o problema se instaure. Como nós podemos diagnosticar as doenças que levam uma igreja à morte? Nós vamos refletir um pouco sobre isso. Vamos juntos pensar sobre isso, o que estamos errando, onde estamos falhando, o que podemos melhorar, como nós podemos crescer, porque uma igreja nunca será perfeita neste mundo. Por melhor que uma igreja esteja, nós sempre teremos falhas e erros. Nós sempre teremos lacunas para preencher. Nós não temos a perspectiva de que podemos chegar a uma igreja completamente aceita por Deus. Sempre nós teremos falhas, isso nos deixa vigilantes e humildes. E nós precisamos ir progredindo em maturidade, em crescimento, em sabedoria, santidade. É um processo e a gente vai crescendo. Então, quando alguém chega na nossa igreja, nós não estamos convidando alguém para uma igreja perfeita, porque nós não somos perfeitos ainda. Nós só atingiremos a perfeita maturidade quando o nosso corpo for glorificado. Nós estamos ainda num processo de santificação. Então, diante disso, nossa igreja, sim, vai ter falhas, erros. Eu não queria fazer parte de uma igreja que erra. Pois você não tem como fazer parte de nenhuma igreja local na face da terra. Porque todas as igrejas se equivocam, erram, ou têm lacunas que ainda precisam preencher, melhorar. E nós estamos nesse progresso aqui. Nós estamos num crescimento como igreja. O importante é continuarmos crescendo. Nós não podemos regredir. Nós não podemos estacionar. Nós não podemos adoecer a ponto de morrer. Mas continuar crescendo, continuar amadurecendo é a nossa meta. Aqui uma igreja nos Estados Unidos, que você vê aí a fachada da igreja, os vitrais da igreja, algo tudo muito tradicional, muito bonito, em Pittsburgh. E hoje essa igreja funciona como uma cervejaria. Então isso tem acontecido ao redor de todo o mundo. Nós já temos esse tipo de efeito acontecendo no Brasil. Nós já temos igrejas em São Paulo que antes funcionava ali um templo onde as pessoas se reuniam para adorar e hoje foi transformado em boate. Então nós já temos isto acontecendo no próprio Brasil. Então a Bíblia alerta e mostra a possibilidade da morte de algumas igrejas locais. A Bíblia nos chama a atenção sobre isso. Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não lê com essas lentes, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de uma maneira geral. A igreja nunca deixará de existir, mas igrejas locais desaparecem. Igrejas locais fecham as portas. E aí é onde está a nossa preocupação, e é aqui que nós queremos chamar a sua atenção. Alguns fatores. A morte de uma igreja acontece quando ela se aparta da verdade. A gente vai conversar sobre isso, vamos explorar mais sobre isso nesse currículo. Algumas igrejas bíblicas foram ameaçadas por falsos mestres e por heresias. Infelizmente, algumas se deixaram levar por ideias falsas. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 5. E atente para a expressão que o apóstolo Paulo vai utilizar a partir do versículo 7. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 7. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Preste atenção em como Paulo fala da igreja da Galácia, que ele mesmo havia sido o fundador. Paulo faz uma descrição de que esta igreja ela tinha sido bem alicerçada. Essa igreja estava correndo bem.
Então, essa igreja ela foi fundada e a sua funcionalidade estava perfeita. E Paulo diz: aconteceu algo no meio da igreja. Quem os impediu de continuar a obedecer à verdade? Alguém atrapalhou aquela igreja com falsas ideias, com falsos ensinamentos, e aquela igreja deixou de seguir a verdade. Aquela igreja começou a se atrapalhar, a colocar os pés pelas mãos. Nós conhecemos o contexto desta carta, em que se trata do ensino dos judaizantes, a ponto do apóstolo Paulo dizer que se eles ouvissem e se apegassem a um outro evangelho, esse outro evangelho seria maldito. Então seria anátema, não deveria ser aceito, porque só existe um evangelho. Então, quando a igreja começa a se cansar do evangelho, quando a igreja começa a buscar inovações doutrinárias, teológicas, por já estar cansada de ouvir que Cristo morreu na cruz, pagou os nossos pecados, quando isso não nos emociona mais, quando isso não nos motiva mais, quando isso não gera mais gratidão no nosso coração, então nós começamos a ir em busca dessas inovações e acabamos nos perdendo. E o apóstolo Paulo traz um alerta importante. Ele já usou essa expressão, um pouco de fermento leveda toda a massa, na carta aos Coríntios, para falar do pecado, dizendo que se a gente for conivente com o pecado, nós então estaremos ali levedando a massa, então perdendo a santidade da igreja. Precisamos de disciplina, tratamos sobre isso. Agora ele usa essa mesma expressão para falar de um pouco de ensinamento falso. E ele diz: cuidado, cuidado com o ensinamento falso, cuidado com as heresias, cuidado com aquilo que não parece ser nada demais, cuidado com aquilo que faz um apelo e chama tanta atenção da sua carne e te traz tanto prazer. Meus irmãos, o evangelho é prazeroso, mas ele é confrontativo. No momento em que o evangelho ele perde este seu lado amargo, ele perde esta condição de nos colocar diante do espelho para enxergarmos quem realmente nós somos e nos realinhar diante da nossa adoração, esse evangelho foi vendido, foi negociado. E é o que a gente vê acontecendo em muitos contextos e em muitas igrejas. Foi o caso de uma outra igreja mencionada aqui na Bíblia, é o caso da igreja de Pérgamo, é o caso da igreja de Tiatira, que deram ouvidos às doutrinas de Balaão e corromperam a doutrina e a ética. Abra aí em Apocalipse, capítulo 2. Veja o perigo que igrejas reais correm diante das inovações doutrinárias. Apocalipse, capítulo 2, versículos 14 e 15. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então veja, uma doutrina pervertida na igreja, e o texto deixa bem claro que Jesus Cristo se coloca contra essa igreja local. Por quê? Porque esses que estão ensinando falsas doutrinas estão no meio da igreja. E o que a igreja está fazendo? Aceitando. A igreja está suportando isso como se isso não fosse nada demais. A partir do momento em que a igreja aceita heresias, se cala em nome de não ter confusão, em nome de não perder um pastor. Às vezes a igreja tem um pastor por muitos anos, esse pastor se desvirtua. Ele é humano. E ele acaba colocando os pés pelas mãos e começa a acreditar em coisas que não são mais ortodoxas. E ele começa a querer ensinar esse tipo de coisa na igreja. E
a igreja, às vezes, não quer tratar por medo de perder o pastor. Mas se a gente confrontar, se a gente tratar, o pastor vai sair. Ele tem que sair mesmo. Ele está ensinando heresia no meio da igreja. Ele está ensinando aquilo que é contra a palavra. Ele realmente precisa sair. Ele tem que ser convidado a repensar a sua postura, a sua doutrina, ou se ele tem a própria doutrina dele, veja que essas doutrinas têm nome. Não são as doutrinas de Cristo, são as doutrinas de Balaão, são as doutrinas dos Nicolaitas, de Nicolau. Então sempre tem um grande nome, um grande pensador, um grande representante por trás dessas doutrinas. E, meus amados irmãos, nós estamos na igreja não para seguir doutrina de homens, mas para seguir aquilo que está revelado nas Escrituras. E essa igreja, por tolerar falsas doutrinas, um pouco de fermento, faz o que com a massa? Leveda. E vai trazer prejuízo, vai matar a igreja, vai matar a igreja. Isto é sério. Então, se eu dissesse para você que no seu almoço hoje teria apenas 2 gotinhas de veneno, você comeria? Não, mas são só 2 gotas. Água de esgoto. No seu copo de suco. 2 gotas só eu coloquei. Você beberia o suco? Pois é, só que às vezes nós temos esse tipo de postura com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo pode beber água de esgoto, pode ficar tomando veneno à vontade, como se nada fosse acontecer. Isso não é verdade. A igreja vai adoecendo pouco a pouco, vai minando pouco a pouco. Além de ir pervertendo a ortodoxia no meio, perdendo crentes, porque os verdadeiros crentes, por não concordarem com aquilo, vão saindo. Essa igreja começa a atrair pessoas que não querem o verdadeiro evangelho. E pouco a pouco aquela igreja perde sua seriedade, aquela igreja deixa de salgar, aquela igreja deixa de iluminar, porque os verdadeiros eleitos, os verdadeiros crentes saíram e agora a igreja está repleta de pessoas sem compromisso com a verdade. Veja Apocalipse capítulo 2, versículo 20, a terceira igreja abandonando a verdade. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Já vimos a igreja da Galácia, a igreja de Pérgamo, agora veja a igreja de Tiatira. 2:20. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Mais uma vez, falso ensino, uma profetisa chamada Jezabel, ensinando aquilo que perverte a santidade, afastando as pessoas de Deus. E o texto diz, vocês toleram esse tipo de ensino. Meus irmãos, quem tolera o erro é conivente com o erro. Se a gente simplesmente aceita a heresia e tolera a heresia em nome da amizade, em nome da simpatia, a gente está negociando algo muito importante. Estamos negociando a nossa fé e a saúde da igreja que nós tanto amamos. Por isso, todo crente precisa ser vigilante em relação à sua igreja. Precisa entender a doutrina, precisa compreender aquilo que de fato a Bíblia diz. É o caso de igrejas que passam a pregar para as pessoas aquilo que as pessoas querem ouvir. Os irmãos devem lembrar do texto clássico lá de 2 Tessalonicenses, que vai nos dizer que os falsos pregadores, eles têm mensagens que trazem coceira aos ouvidos. São mensagens agradáveis, mensagens que acalentam o ego, mensagens que parecem sempre ser relevantes para o meu dia a dia, não doutrinas, não base sólida. Nós estamos na igreja para aprender base, ter solidez doutrinária, conhecer mais do Senhor Jesus Cristo. Quantas igrejas no nosso contexto já, em Juazeiro do Norte, repletas de mensagens terapêuticas, teologia coaching por todo lado. Antes nós tínhamos aí uma ascensão quase que meteórica da teologia da prosperidade,
mas a coisa está mudando de uma outra forma e agora nós temos essa teologia coaching, então sendo trabalhada, trabalhando ego, trabalhando autoestima na vida das pessoas, as pessoas vêm para se sentirem melhor. E isso não é o evangelho. Isso não é o evangelho. Os púlpitos estão repletos desse tipo de coisa. Essas igrejas acabam cheias e eu tenho visto com muita tristeza membros de igrejas batistas regulares em algumas churches aqui em Juazeiro do Norte que prega esse tipo de evangelho aqui, ó. E eu conheço essas igrejas, conheço esse evangelho e eu me pergunto, o que aconteceu com aquelas pessoas que antes estavam em igrejas com um evangelho sólido, cansaram do evangelho? O evangelho perdeu a graça? O que aconteceu? Houve algum rompimento? Então, o que eu estou falando aqui deve servir de alerta para a igreja, mas deve servir de alerta para a sua vida espiritual também. Porque nós podemos facilmente ser seduzidos por um evangelho atrativo, um evangelho que parece ser substancial e falar ao nosso coração, um evangelho relacional, quando no final das contas nós perdemos a essência do evangelho. Meus irmãos, o verdadeiro evangelho, ele não existe para trazer bem-estar psicológico e social a ninguém. Isto é um efeito colateral do evangelho. O evangelho existe para te libertar do inferno. O evangelho existe porque você está condenado e morto em teus delitos e pecados. O evangelho ele existe para causar uma mudança em você, uma transformação que só o genuíno evangelho pode causar. Bem-estar social, ele pode ser causado por terapias. Pessoas que têm alguns problemas podem procurar terapeutas e vai ajudar. E vai fazer com que sua vida seja realmente melhor. Isso não é o evangelho. Ah, mas eu estou buscando isso no evangelho. Você não entendeu a essência do evangelho. Você não entendeu que o evangelho é um chamado para que você morra. O evangelho é um chamado para você deixar tudo. O evangelho, ele é o chamado para você amar mais a Jesus Cristo do que você ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua mãe, seus irmãos. Este é o evangelho. Ele é radical. Ela é uma mensagem que não é atrativa para o mundo. O evangelho ele vai dizer que você precisa abandonar os seus sonhos por causa do plano e da vontade de Deus. É por isso que as pessoas não gostam do evangelho. É por isso que as pessoas preferem um evangelho que coloque no pedestal o teu sonho, a tua realização, o que você quer, o que você mais deseja, o que você mais realiza. E a gente vai te ajudar como um coaching a chegar lá, porque você está desmotivado, você está desanimado, você vem para a igreja e a gente vai te animar para que você possa conseguir o teu melhor emprego, para que você possa conseguir vantagens na sociedade. Não, isso não é o evangelho. Não é o evangelho. Isso equivale à doutrina de Balaão, à doutrina dos nicolaítas, isso equivale às profecias de Jezabel. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Pastor, mas e se as pessoas cansarem do evangelho de Jesus Cristo? Deixa eu te contar um segredo. Isto é impossível para o eleito. O eleito pode até cansar de um pregador. O eleito pode até cansar de um pastor enfadonho. Mas do evangelho, nós nunca nos cansaremos. Por quê? Porque nós amamos este evangelho mais do que amamos a própria vida. O evangelho nos libertou. O evangelho nos deu visão. O evangelho transformou o nosso coração. É por conta do evangelho que temos esperança, perspectiva de vida, sentido de vida. Não temos como nos cansar do verdadeiro e genuíno evangelho. Se temos tido esse cansaço com o verdadeiro evangelho, o problema não está no evangelho. O problema está em você. O problema é espiritual.
e deixe soar o alarme. Porque se você está se cansando do evangelho, você está prestes a cair e se desviar. É como uma igreja que, em nome de conseguir pessoas, em nome de atrair as massas, diz: mas o evangelho, se eu pregar desta forma, não vai encher o templo. E eu não estou preocupado em encher o templo. Como pastor dessa igreja, saiba que eu fui convidado para pastorear aqui, a minha preocupação não é encher o templo. É encher o teu coração do Espírito Santo de Deus. É fazer com que todos que estejam aqui sejam cheios do Espírito. Tenham vida piedosa, amem ao Senhor, tenham intimidade com Deus. Quem enche templo é Deus. Não sou eu. Eu não estou em um palco, um picadeiro para trazer atrações que faça com que as massas queiram vir. Não, eu estou aqui para pregar o evangelho que eles não gostam. Que eu sei que eles não querem ouvir, mas precisam ouvir. Como um remédio bem amargo. Como um tratamento para o câncer. Como uma quimioterapia, que você precisa passar por aquilo, mas você quer? Não, não quero. Mas você passa por todo o processo e depois vem saúde, vem vida. É isso. Então a igreja, ela traz um processo muito amargo. Mas são igrejas assim que continuam pregando o verdadeiro evangelho. Então nunca esqueça, a morte de uma igreja começa quando ela se aparta da verdade. Começa quando ela gosta apenas de mensagens melosas, adocicadas, engraçadinhas, histórias. Aí vem um pastor pregar aqui no púlpito e começa a contar suas histórias. História de cá, história de lá, história de cá, minha biografia, eu fiz assim, eu fiz aquilo. Aí termina e cita um versículo. Eita, que a mensagem de hoje foi tão boa. Não diga para mim não isso, não. Eu vou ficar com raiva de você. Vamos se apartar. Não pregou. Ele não pregou, ele contou histórias. Ele falou da vida dele. Então, igrejas sérias entendem o que é pregação, elas compreendem isso. Não foi uma pregação. Igrejas sérias entendem quando pastores são aventureiros e estão fazendo aventuras com a teologia. Estão transformando a igreja em um laboratório teológico. Não, nós não estamos aqui para ser experimentados diante das criatividades teológicas. Escreva um artigo. Nós estamos aqui para ouvir a ortodoxia, a palavra. Não esqueçam disso. Se afastar 1 centímetro da palavra, com o passar dos anos, vai fazer com que você esteja a quilômetros de Jesus. É 1 centímetro a cada dia, a cada semana, a cada ano. E daqui a pouco, não sobrou mais nada da igreja. Parece que 1 centímetro é tão pouco, né? Só que 1 centímetro a cada dia, a cada semana, a cada ano, vai nos desviar do caminho. Um segundo aspecto, a morte de uma igreja acontece quando ela se mistura com o mundo. A igreja de Tiatira, que nós estamos lendo, tolerava imoralidade na vida de seus membros. Olha aí o capítulo 2, versículo de número 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Perversão, pecado no meio da igreja. É o uso que Paulo faz, o segundo uso da ideia de fermento. Fermento pode ser usado para falsa doutrina, ou fermento pode ser usado para o pecado. Os dois elementos são usados por Paulo. Então, quando se começa a aceitar e tolerar todo e qualquer tipo de comportamento dentro de uma igreja, meus irmãos, aquela igreja começa a perder a sua saúde espiritual. A nossa saúde, inclusive física, preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. A nossa saúde está vinculada à nossa espiritualidade, à nossa piedade. Nós podemos adoecer fisicamente por causa da nossa alma.
O pecado, ele vai minando a nossa consciência, ele vai nos matando, ele vai fazendo a gente perder a alegria, ele vai fazendo com que a gente não tenha mais prazer. E pouco a pouco aquilo vai me destruindo, vai acabando comigo. E isso acontece com a igreja também. Quando uma igreja simplesmente faz vista grossa para pecado. Quando a igreja acredita, não, isso não tem nada demais, não tem nenhum problema. Um dia Deus tratará no juízo. Nós permitimos que as pessoas fiquem e estejam na nossa membresia como elas bem quiserem. Meus irmãos, isso vai ser danoso. Isso vai ser prejudicial. Isso vai ser veneno para a igreja. É o que está acontecendo aqui. A igreja de Sardes é descrita como tendo contaminado suas vestes com o pecado. Olha aí, Apocalipse capítulo 3, veja o versículo de número 4. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Vocês têm aí em Sardes, preste atenção na expressão, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão comigo. Em outras palavras, a igreja está repleta de pecado. A igreja, meus irmãos, está repleta de incrédulos, descrentes. Deixa eu te dizer algo para balançar as estruturas. Não tem como revitalizar algo morto. O que está morto precisa de regeneração e não de revitalização. Então, se eu tenho uma membresia composta de poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, de poucos que terão suas vestes limpas pelo sangue do Cordeiro, poucos crentes. Então, meus amados irmãos, isto significa que essa igreja precisa de salvação, precisa de conversões na vida daqueles que congregam ali. Eu tenho conversado sobre isso com alguns amigos, pastores e líderes. A gente tem falado muito sobre a ideia de revitalização de igreja e a gente precisa entender que tudo começa pela conversão. Então, quando a gente vai conversar com igrejas ou com irmãos, com líderes, a primeira pergunta que eu faço, por exemplo, para um líder que fala de revitalização na igreja é: os membros são crentes? E o senhor? Porque pode até parecer afrontoso, mas está cheio de púlpito com pastor descrente. Repleto. O senhor é crente? Crê em Jesus? Ama Jesus? Teme a palavra? E os membros? Como são os membros? Isso é importantíssimo. Os membros podem estar desanimados, tristes, precisando de revitalização, mas eles precisam ser crentes. Entende o que eu estou dizendo? Porque se eles não são crentes, nós não temos uma igreja. Uma igreja é composta de crentes. Se eu não tenho crentes, como é que eu vou revitalizar uma igreja? Se nem igreja eu tenho. Eu tenho um grupo de descrentes reunidos. E aí vai ser terrível chamar isso de igreja. Por testemunho para a sociedade. E nós vamos brincar de nos auto-enganar. Na realidade, uma igreja precisa ser composta por crentes, habitados pelo Espírito Santo de Deus. Não são perfeitos, todos nós estamos em um processo de perfeição até a vinda de Cristo, mas todos devem ter o Espírito Santo habitando dentro de si. Todos têm que ter temor a Deus. Todos devem se submeter às Escrituras. São crentes. Sem isso, meus amados irmãos, não tem nada de revitalização dentro de igreja. É só conversa. Terceiro, a morte de uma igreja acontece quando ela não discerne a sua decadência espiritual. A igreja de Sardes, por exemplo, ela olhava para si mesma como uma igreja viva, mas aos olhos de Deus era uma igreja morta. Veja aí o versículo 1 do capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está
morto. O que é que acontece? Tem muita igreja que tem fama de estar viva, mas está morta. Muita igreja que é aplaudida, que é elogiada, que se acha espiritual, mas aos olhos de Deus é uma igreja morta. Porque não somos nós que dizemos que estamos vivos. Não é o nosso juízo de valor sobre nós mesmos que tem valor e peso, mas é o que Deus diz de nós. E nós podemos ter uma imagem de igreja saudável, bíblica, espiritual, piedosa, mas Deus vendo os nossos corações, entendendo as nossas intenções, Deus diz, é uma igreja morta. Aí quando uma igreja dessa fecha, todos ficam admirados, né? Ai, mas tinha fama de ser uma igreja tão forte. Só tinha fama. Mas não era verdadeiramente. Igrejas que têm fama de serem fortes podem fechar da noite para o dia, porque estão mortas. Estão mortas. Nós precisamos atentar para isso. Então, isso se aplica à igreja, isso se aplica a vidas espirituais. Não é só a igreja que é descrita como morta em algumas situações. O homem é descrito como morto em seus delitos e pecados também, da mesma forma. Então, nós temos que ter uma imagem correta de quem nós somos, uma imagem correta da nossa igreja. Então, nós podemos nos orgulhar do que nós não deveríamos nos orgulhar. E no final das contas, podemos estar correndo risco. A igreja de Laodiceia considerava-se rica e abastada, quando na realidade era pobre, miserável e nu. Veja aí Apocalipse 3, versículo 15. Apocalipse 3, versículo 15. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, e sim miserável, pobre, cego e nu. Percebe? Você diz, mas você está fazendo um juízo de valor errado sobre a igreja, sobre si mesmo. Então nós precisamos, meus irmãos, fazer uma leitura da nossa vida espiritual e da igreja a partir da Bíblia, a partir da perspectiva de Deus. É o que Deus quer para nós, é o que, a partir das Escrituras, evidencia que uma igreja está viva, é saudável, que uma pessoa está viva e é saudável espiritualmente, e não a nossa perspectiva, porque nós tendemos a ser narcísicos, nós tendemos a olhar para nós e dizer, não, o pecador é o outro, a igreja fraca é a da esquina, quando nós podemos estar falhando, errando. O convite da revitalização é importante, por quê? Porque ela te chama não a olhar para as outras igrejas, ela te chama a olhar para si mesmo. Ela te chama a olhar para as próprias trincheiras, ela te chama a olhar para os próprios membros. Nós somos muito ávidos a olhar para as outras igrejas, criticar tudo e todos, está tudo errado em todas as igrejas, certo? Mas e na sua? Como está a sua igreja? Como você mede a saúde da sua igreja? E isso é muito valioso e muito importante. Quarto elemento, a morte de uma igreja acontece quando ela não associa a doutrina com a vida. Como eu tenho dito para a igreja, quando você tem uma teologia estéril. A igreja de Éfeso foi elogiada por sua doutrina, suas programações, mas foi criticada por ter abandonado a afeição genuína. Então vai para capítulo de número 2. Que está errado no slide, não é o 3, é o 2, tá? Capítulo de número 2.
Vamos ler a partir do 1, só para você entender essa igreja. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Que tal essa igreja? Se a gente parasse até o versículo 3, você vê algum defeito nessa igreja? Sabe, é perfeito. É a igreja que eu quero ser membro. Estou procurando igreja, pastor, achei. Éfeso. Aí quando você continua para o próximo versículo, eu tenho algo contra você. O quê? Abandonaste o teu primeiro amor. É uma igreja apenas ativista. Uma igreja que tem muitas atividades, muitas obras, muitas programações. É uma igreja que tem a semana inteira repleta, a igreja que trata com todos os departamentos, tem programação para crianças, tem programação para adolescentes, para jovens, para adultos, para mulheres, para homens, para idosos. É uma igreja que tem um monte de evento, é uma igreja que tem retiro, é uma igreja que tem vigília, uma igreja que tem doutrina, o pastor vem, prega a palavra, certo. Eles são instruídos, conseguem detectar a falsidade, não toleram o mal, a falta de santidade no seu meio, eles conseguem identificar os falsos, mas não amam a Jesus. Abandonaram o amor a Jesus. Uma igreja cheia de ritos, cheia de práticas, mas que está prestes a fechar suas portas. Eu vou medir uma igreja pelas programações que ela faz. Eu quero saber se uma igreja é boa, porque eu olho todas as programações, eu olho lá o que tem, o que não tem. Lá tem seminário, tem instituto, tem isso, tem aquilo, tem programação, tem evento, tem retiro. Chega, você se cansa de falar. Pergunta é, tem Jesus? Os crentes amam Jesus? As pessoas que estão ali colocam Deus em primeiro lugar em suas vidas? Entende que um pastor pode até pregar a ortodoxia, mas ele pode pregar da boca para fora? Entende isso? Ele simplesmente pode reproduzir alguma coisa. Ele lê o texto e reproduz e faz uma análise, faz aqui uma interpretação textual, fazendo a análise dos termos das orações, certo. E, meus irmãos, se não há verdadeira afeição, se a palavra não desceu para o nosso coração, não decantou e não mudou a alma, se aquilo que a gente faz, a gente não faz por amor ao nosso Senhor, se a nossa adoração ela é muito boa, os irmãos tocam muito bem, cantam muito bem, mas fazem apenas pelo gosto da música, faz apenas por hobby, faz apenas porque gostam dessa experiência, mas não fazem por Jesus. Essa igreja abandonou o seu primeiro amor. E uma igreja que não ama Jesus está prestes a fechar. Ela pode ter as programações que ela tiver. Ela está prestes a fechar. A igreja de Éfeso fechou. Todas essas igrejas que a gente está vendo aqui fecharam as portas. Algumas demoraram mais, outras demoraram menos, mas foi o que aconteceu. Como está o seu amor por Jesus? Uma igreja, meus irmãos, que tem doutrina, tem atividades, tem programações, mas não tem amor por Jesus. Essa igreja está doente, está doente. Tinha doutrina, mas uma verdadeira vida piedosa faltava. A igreja não é apenas um ambiente de conhecimento. Igreja não é apenas um ambiente de relacionamento, de programações. Igreja é um ambiente de afeições nutridas pela palavra. Pelo menos 2 afeições que acaba sendo o resumo de Jesus para toda a lei. Amar a Deus e amar ao próximo.
Uma igreja verdadeira e genuína, ela te incentiva a amar a Deus e amar ao próximo. Ela vai te ajudar nisso, ela vai te confrontar com isso o tempo inteiro. Então, como está o seu amor por Deus? É isso que nos motiva na adoração. Porque nós cantamos a Deus, nós colocamos um hino, coloca o grupo de louvor para nos abençoar, nos ajudar, mas o que nos motiva a cantar é a nossa adoração a Deus. O que nos motiva a servir, a manter uma igreja financeiramente, é o nosso amor a Deus, amor ao reino. Então, meus irmãos, nesse sentido, nós precisamos atentar para as nossas afeições. E amor a Deus e amor ao próximo. Porque nós seremos confrontados com a própria Escritura ao nos dizer que se nós não amamos o nosso irmão, o nosso próximo a quem nós vemos, nós não podemos amar a Deus. Nesse sentido, veja o que Gálatas 5 ainda tem para nos dizer. Volta um pouquinho. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Uma igreja saudável, ela é vista pelo seu amor. Nós servimos uns aos outros, não porque somos obrigados e pesa um fardo enorme sobre nós. Nós servimos uns aos outros porque nós temos prazer em abençoar os nossos irmãos. Nós amamos os nossos irmãos. Nós queremos que os irmãos sejam edificados e cresçam. Para pensar num departamento de casais. Nós servimos no departamento de casais porque nós queremos casamentos mais sólidos. Não é a programação pela programação, porque é trabalhoso, cansativo. Isto é feito, meus irmãos, porque nós temos um alvo, nós temos uma meta, nós temos uma expectativa que a nossa igreja não tenha divórcios, não tenha separações, que aquilo que vai ser ensinado ali seja colocado na prática da vida dos casais e eles usufruam de famílias mais abençoadas. E cada departamento vai cumprindo isso. Então, algo que a gente precisa parar e perceber é como está o termômetro do nosso amor uns pelos outros. Como nós evidenciamos esse amor? Ah, pastor, eu amo muito os meus irmãos de Canaã. E quando eu tenho uma oportunidade para servir, chame outro. Você ama quem, hein? Você ama a si mesmo. Você ama seu bem-estar. Você ama o conforto. Porque servir é sacrificial. Servir dá trabalho mesmo, é cansativo mesmo. Mas, meus irmãos, é uma evidência de amor. É uma evidência de uma igreja saudável. Quando nós estamos ali abençoando uns aos outros. O contrário disto é usar a nossa liberdade para o mal. Como é usar a liberdade para o mal? É a gente começar a se autodestruir, minando uns aos outros. Fofocando uns dos outros, querendo apenas ser servido. E quando isso acontece, o apóstolo Paulo diz, é como uma briga de cães, em que os irmãos estão se mordendo uns aos outros. Você acha que isso vai dar em boa coisa? Vai dar na destruição e na morte da igreja. Então nós precisamos olhar para como nós fazemos as coisas. Se nós nos respeitamos, se nós cuidamos uns dos outros, se nós estamos dispostos a pagar o preço por causa do meu irmão, se eu trabalho em determinada área e eu estou disposto a abençoar os irmãos da minha igreja com a minha área, mesmo que às vezes eu tenha certo prejuízo, eu pudesse lucrar muito mais,
mas eu penso, eu amo meus irmãos, eu posso ser bênção na vida deles. E a gente vai entendendo que Deus nos coloca numa igreja com determinados dons, talentos, história de vida, para que a gente faça a diferença. Isso vai cativando, isso vai fazendo uma igreja sólida, uma igreja forte. O que tem acontecido em muitas dessas mega igrejas é que você tem uma equipe contratada para trabalhar e a maioria dos irmãos estão lá apenas como espectadores, apenas para ser servidos. Você tem um grupo profissional para tocar na igreja, inclusive remunerado, e a maioria dos irmãos não se preocupa em aprender um instrumento para poder servir, para poder também tocar, para poder também ser abençoado e abençoar outras pessoas. Então, nós estamos aqui para desenvolver hábitos e talentos, para encontrar o nosso dom e aperfeiçoá-lo, para que a gente possa evidenciar amor. E o quinto aspecto, para a gente poder fechar e abrir para contribuições e perguntas, a morte de uma igreja acontece quando ela não persevera na vida de santidade. Nós temos dois exemplos interessantes nas cartas da Ásia, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Essas igrejas, elas basicamente recebem apenas elogios. Mas o que aconteceu com essas duas igrejas? Com o passar do tempo, essas igrejas também deixaram de existir. Com isso, nós temos uma lição importante, valiosa. Não basta começar bem. É preciso perseverar. É preciso terminar bem. Não basta que nós olhemos para a história desta igreja lá atrás. Hoje estamos caminhando esse ano para o 28º ano de aniversário da nossa igreja. E pensarmos assim, lá atrás era tão bom, começou tão bem. Amém. Mas, meus irmãos, nós precisamos começar bem e continuar bem até a volta de Jesus Cristo, amém? Nós precisamos entregar para Jesus uma noiva sem ruga e sem mácula, é isso que Ele espera de nós. Ele não espera que a gente simplesmente funde igrejas, comece congregações, começa a congregação de tudo que ajeita aí. Pronto, começou, ótimo. Não, não é começou ótimo, é edifica, é mantém, é fortalece, é mostra igrejas realmente pautadas na palavra. Então não adianta simplesmente nós acreditarmos que o trabalho do pioneiro fundador já é tudo que deveria ser feito. Lógico que não é. Ali é um pontapé inicial para que a gente continue o trabalho. E a igreja precisa, ano após ano, melhorar. Então, nossa igreja precisa, ano de 2025, ser melhor do que 2024. Precisamos nos aperfeiçoar, nós precisamos rever estratégias, nós precisamos ler a Bíblia e perceber, opa, está faltando isso, pode melhorar aquilo, eu posso ser mais usado, posso servir mais, nós podemos acertar detalhes e a gente vai para 2026 com uma grande expectativa de 2026 ser melhor do que 2025. Nossas programações serem melhores, ter mais pessoas, nós vamos ganhando know-how ao fazer programações, ao entender como faz melhor, ao entender como a gente pode abençoar mais e melhor os irmãos e tudo vai se aperfeiçoando. Então, é preciso continuar bem. Para isso, a igreja precisa contar com os membros atuais. Entende? Não dá para contar com o fundador, ele nem tem mais aqui na igreja. Agora, o bastão foi passado para os pastores. Pastor Carlos, pastor Márcio, o fundador da igreja, passa para vocês. E o que ele e Cristo espera de nós? Faça um bom trabalho. Dê continuidade ao que foi feito. Olha, nós nos desgastamos para fazer esse trabalho aqui. Agora se desgaste para continuar. Da mesma maneira, os membros que passaram aqui, e que já estão inclusive na glória, estão passando os bastões para vocês. Os membros da atualidade compõem a igreja Canaã da atualidade. Então, meus irmãos, somos nós que vamos fazer a diferença. Somos nós que vamos fazer uma boa igreja. Somos nós que vamos fazer uma igreja bíblica e saudável. Está na nossa responsabilidade fazer isso. E a gente precisa pensar sobre isso. E, para fechar a minha linha de pensamento,
Isso também se aplica à sua vida. Não adianta você ter servido há 20 anos atrás. Ah, eu fui um crente tão bom há 60 anos atrás. Amém, né? Que você abençoou lá 1900 e sei lá. E agora? Cansei de ser crente, pastor. Eu já ouvi essa frase, acredita? Uma vez uma pessoa chegou para mim, não vou dar detalhes, e a pessoa chegou e disse: pastor, eu cansei de ser crente. Rapaz, que frase. Como assim cansou de ser crente? Tem uma caminhada inteira pela frente. Tu vai morrer hoje? Ou Jesus está para chegar e eu não sei agora? Porque não tem como cansar de ser crente. Tem que perseverar. Lembra de Hebreus? Aí eu abri Hebreus 11. Vamos ver os heróis da fé. Aí fui lendo um por um. Esse aqui perdeu a cabeça. Aquele dali trabalhou, foi perseguido, tal. Entrou na cova dos leões. Aquele outro ali assim, foi assassinado, e isso, aquilo. Minha irmã já passou por alguma coisa dessa? E já cansou? Como Jeremias diz, se não me engano, capítulo 3. Cansou de correr, os cavalos nem chegaram ainda? A cavalaria nem chegou, já está cansado? Não pode. Então, se você tem 10, 20, 15, 30 anos de crente, 40, não sei, deixa eu te dizer algo aqui para você guardar no seu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você. Continua sendo uma bênção, meu irmão. Não é hora de parar. É hora de continuar servindo. Cristo não voltou ainda. Continua servindo. Você agora tem uma visão madura de igreja. Você já viu muitas coisas, já participou de muitas coisas. Você conhece como as coisas funcionam. É hora de você discipular. É hora de você motivar os mais novos. É hora de você estar junto. Não pode parar. Não pode se tornar um peso para a igreja, entende? Ah, não, agora eu cansei. Que os outros me sirvam porque eu já servi demais. Esse espírito aí não é um espírito de um crente maduro. Crente precisa continuar servindo, tendo prazer e alegria em fazer. É assim que nós fazemos. E é isso que vai fazer com que uma igreja seja saudável e bíblica. Quando todos nós nos reunimos e decidimos todos nós continuarmos firmes. Podemos estar firmes hoje, mas se amanhã começarmos a perder a vigilância, perder o policiamento e começarmos então a negligenciar o que cada um deve fazer, a igreja perde sua saúde. A saúde da igreja depende de mim e depende de você. Depende de cada um de nós. Então se motive para servir ao Senhor. Os que já estão servindo com tanto afinco e alegria esse ano, amém. Saiba que você é uma bênção de Deus para essa igreja, é um presente de Deus para nós. Não desista, não esmoreça. As coisas vão acontecer na sua vida para que você possa, então, começar a se desanimar, começar a perder o vigor, perder a força. Olha para Cristo. Saiba a quem você está servindo. Olha para Ele. Continua firme. Se você ainda não está mais do que na hora. Ou de voltar a servir com alegria e com afinco, ou de começar, se você nunca começou. E de servir com alegria e prazer. Tenho visto irmãos na nossa igreja que já estão aqui há anos servindo e continuam servindo com alegria. Isso enche os nossos olhos e o nosso coração. Continue, meu irmão. Saiba que você é uma fonte de inspiração para o seu próprio pastor. Quando eu olho para você e vejo que você está servindo até antes de eu ser pastor daqui, e eu vejo você hoje ainda com o mesmo vigor, um vigor maior ainda para trabalhar, eu olho para isso e isso me alegra demais. E me motiva muito para continuar a cada ano. Porque nós também somos de carne e osso e nós também tendemos a esmorecimento. Mas quando nós olhamos para a sua vida, nós dizemos, precisamos continuar. É quando a gente vê um crente com 30, 40 anos servindo ali, pagando o preço, fazendo a obra, que nós olhamos e dizemos, é isso que eu quero ser. Eu quero esse exemplo.
Vamos lá, vamos servir. Não deixa o mundo te consumir, não deixa o teu trabalho roubar todo o teu tempo. Vamos servir. Vamos ter o prazer de servir ao nosso Senhor para chegarmos na presença dele com as mãos calejadas da obra do Senhor e dizer: está aqui, Senhor. Eu mostro ao Senhor as mãos que te serviu com alegria e com afinco na igreja. E não se esmoreça por pequenas picuinhas que às vezes Satanás tenta levantar no nosso meio, cerdas inflamadas, para tentar te esmorecer, críticas, alguma palavra que você ouviu impensada ou sem sabedoria, para você parar. Você é imparável por causa de Jesus. Amém? Quero abrir para os irmãos que tem alguma colocação ou quer fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade. Alguém pode levantar sua mão. Irmã Larissa? Muito bom. Falo isso por experiência própria. Tem coisas que eu não tenho mais condições de fazer. Então, eu vou buscar outro tipo de serviço na igreja e quanto mais tempo de crente, quanto mais maturidade, então eu vou avançando, né? Excelente. Eu não vou correr aqui no pátio com as crianças, né? Não aguento mais essas coisas, mas eu vou buscando outro tipo de serviço na igreja, só não posso ficar parada, né? Eu vou só modificando. Excelente. Então, é muito bom pensar nisso, né? Pensar que a gente pode ser usado por Deus de diversas formas, né? E à medida que a gente amadurece, o nosso serviço acaba sendo até um serviço diferente e com uma qualidade diferente, porque você tem condições agora de receber fardos maiores, né? E de mais responsabilidade, mais peso. Então, assim, isso é muito valioso. Esse conselho é muito bom. Então, repense, né? Eu gosto tanto desse departamento, mas eu não consigo correr com as crianças no pátio. Tá certo, você não precisa correr com as crianças no pátio, mas você pode fazer outra coisa. Peça a Deus, né? Direcionamento, excelente. Só não pode parar. Né? Parar não vai ser bom, nem para a igreja, nem para a sua vida espiritual. Mais alguém? Irmão Júnior? Só o microfone chegar aí. Irmão Antonioni, com esse microfone, está atendendo uma súplica do povo da internet. Viu? Pois é, bom. Mas para a gente ouvir melhor também. Mas o povo faz tempo que me cobra isso, né? Pastor, a gente perde as perguntas e as respostas. Pronto, pessoal que está aí na internet. A questão, pastor, que o senhor falou sobre a morte das igrejas, o senhor citou aí Amsterdã, outros locais da Europa, às vezes parece distante para a gente aqui do Brasil enxergar isso, mas eu já me hospedei numa igreja, onde era um hostel e pela manhã servia-se o café da manhã no local onde nós estamos aqui, naquele contexto mais gótico, e à noite era um pub. Olha aí. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo aqui, só para tentar trazer a proximidade para os irmãos, que eu fui questionar como é que tinha chegado aquilo. Como é que chegou, como é que essa igreja chegou a isso? E o que eu tive como resposta foi a mão pesada do Estado. A gente aqui, por enquanto, as nossas igrejas não pagam impostos. Mas na Europa as igrejas pagam impostos. Então a população foi envelhecendo, não teve essa revitalização de novos membros, o peso do Estado se tornou grande demais, onde chegou ao ponto do Estado tomar a terra da igreja, tomar o espaço da igreja, o prédio, o templo, e vender, para que a igreja honrasse com o pagamento dos seus impostos. Então, diante disso, cabe também um adendo, uma responsabilidade de nós, como crentes, com quem nós estamos elegendo. Entendeu? Os irmãos são muito sábios, aqui ninguém pode dizer de A ou de B, mas a gente tem que pensar, quem eu estou querendo que vá para o poder é uma pessoa que vai trazer uma mão pesada sobre a igreja, esse grupo político, é só isso mesmo. Importante. Irmã Tarsis.
Corroborando aqui com o que o Júnior estava dizendo, em Edimburgo, eu vi a igreja presbiteriana do ano de 1700 e algumas coisas, era da época de John Wesley. Uhum. E do lado tinha outra. Né? Essa do lado, que era miudinha, mais acanhadinha, funcionava. Essa outra igreja parecia até uma igreja. Eu pensei que era uma igreja católica, que a gente só tem costume de ver a igreja grande católica, né? Uhum. Era uma igreja bem grande e eu pensei que era católica. Ele disse: não, é a igreja presbiteriana. Essa igreja é locada para eventos musicais, festas, o que fosse, para poder sustentar a igreja do lado, porque os dízimos da igrejinha miudinha presbiteriana do lado não dava para sustentar ela e a outra, e ela estava quase perdendo essa igreja que era gigantesca. Tô entendendo. A torre era A torre era para telefonia. a torre da igreja. Grande, Sim. uma torre de telefonia. De telefonia. É assim, cor da pessoa ficar com pena mesmo, viu? Precisando de investimentos empresariais para poder manter a igreja, né? Isso não faz o menor sentido. Mais alguém? Irmão Hugo? Ainda hoje existe a igreja da Etiópia, a igreja católica romana, que é a mais famosa, a maior de todas, né? Daquela época ali tem a igreja ortodoxa do Oriente também, todas elas com uma heresia a mais, uma heresia a menos. Mas heresia é aquela história, aquelas duas gotinhas, né? 2 gotinhas de lama, 3 gotinhas de lama. Então, a igreja luterana é bem mais jovem, mas a regra já é aceitar LGBTs como parte, inclusive, do clero deles, né? Então, as igrejas históricas que não têm se acabado, virado pubs, a sobrevivência parece depender de aceitar esse tipo de situação. Sim. Enquanto isso, algumas congregações nossas, aqui no Ceará mesmo, são tratadas dentro da discussão como um gasto que não tem perspectiva. Então, são congregações que não chegam a 20 pessoas em localidades que não têm perspectiva de crescimento. E eu ouvi, né, de pessoas acostumadas com missão, inclusive de citar Antioquia, Éfeso, de que existe o dia de uma igreja, de um trabalho realmente fechar. Para não deixar entrar o que entrou na luterana, anglicana, a boa parte delas, né? A igreja de Roma, a igreja do Oriente, a da Etiópia. Qual é a hora de dizer assim, então aqui não dá mais? Qual é a hora em termos institucionais? Graças a Deus é uma pergunta para daqui a uma centena de anos, para no caso da nossa igreja, mas que pode chegar esse dia. Qual é, dentro dos estudos, a hora de dizer, não, aqui, vamos para outro lugar, vamos para a casa de 3 irmãos, como foi no começo, fechar um trabalho? Não, normalmente, Hugo, isso acontece mediante perseguição, quando nós não podemos mais nos reunir em um ambiente como esse. Então, em locais em que a igreja é perseguida, por exemplo, então antes você tinha algo nesse estilo, e depois a mão do Estado pesou não só financeiramente, mas com perseguição militar, a ponto de ter que se esvair. Fora isso, eu entendo que é resistência. Eu entendo que a gente vai ter que resistir contra algumas ondas culturais, contra algumas perspectivas sociais, tomando o que é interessante e bom da cultura, mas demarcando a posição de contrariedade contra certos elementos. Isso vai trazer dificuldades para a igreja, isso acaba trazendo perseguição, isso acaba trazendo pontos de tensão, mas eu acredito que a igreja ela é um ponto de resistência em qualquer lugar que ela existe, a igreja bíblica, porque a igreja ela não é subserviente total e completamente ao Estado. Então, o nosso poder máximo não é a Constituição, é Deus.
Nós entendemos que estamos debaixo da Constituição e devemos respeitar o Estado por conta da Bíblia. Mas quando, em alguns exemplos bíblicos, Daniel, os 3 amigos de Daniel, quando o Estado ele ultrapassa os seus limites, fazendo imposições, inclusive com pena de morte, eles não fugiram, foi resistência. É preciso entrar na fornalha ardente, vamos lá. Se Deus quiser, Ele vai nos salvar lá dentro. É preciso ir lá para a cova dos leões, tudo bem, vamos lá. Não, vocês devem parar de orar. Lembra de Daniel? Deve parar de orar, é proibido orar e tal, em público. Daniel não fez isso. Daniel disse, não, vou continuar orando ao meu Deus, vou e estou disposto a pagar o preço que for necessário pela minha fé, pelas minhas convicções. Então nós somos um povo de convicção. E isso é importante de dizer, porque tem pessoas que morrem pela sua causa política, morrem por sua causa social. E nós devemos estar dispostos a ir até a última instância por aquilo que nós cremos. E precisamos... A nossa vida não é mais importante do que o Evangelho. Isto é uma frase simples e que parece de efeito, mas que deveria ser refletida mais. A nossa vida não é mais importante do que a causa do reino. Se é preciso perder a vida por causa do reino, qual foi o exemplo de Jesus? Foi este. Então a gente paga o preço. Então eu diria que o caminho é esse. E algo para a gente poder fechar aqui e orar, graças a Deus nós não temos este problema, né, da igreja ter que aceitar um clero gay, porque o nosso clero é homem, né, macho aqui na igreja. Ok, vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de reflexão com a tua igreja, tempo valioso, tempo importante. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Queremos poder dizer, como Isaías 6, eis-me aqui, Senhor, usa-me na tua causa. Nós queremos ser servos úteis ao Senhor. Ó Deus, pedimos que o Senhor cuide da tua igreja. Nos dá, Senhor, visão, equilíbrio, sabedoria, sensatez,